Péssima notícia para o jogo diante do Fluminense. Quero te falar disso, quero te falar também de outras situações do Internacional, como a preparação para o jogo que já iniciou nesta segunda-feira, logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado por chegar aqui no canal. Vou te pedir que compartilhe o vídeo, que dê o like, te inscreva no canal, ajude a fortalecer um canal de Colorado que fala de Colorado para colorados. Bom, eu quero te falar bastante Inter e coisas que a direção acabou não cumprindo que foram prometidas. Vamos lá, algumas situações. Primeiro, mas antes de eu te falar de Arcadame, eu tô todo de Arcadame hoje aqui, ó. Pô, tô também com esse aqui Cara, esse escapulário eu só não tiro mais do Inter. E Arcadame amanhã tem uma live shop super legal, que tu pode fazer tuas compras pelo site, pelo Instagram da Arcadame, então vale a pena. Por isso que eu tô te falando de Arcadame de imediato. Bom, o Internacional tem uma péssima notícia para o técnico Roger Machado. O Roger que, quando alinhou a sua situação na volta de reforços, a necessidade que ele tinha de reforços, ele gostaria dos reforços antes dessas partidas, para preparar os jogadores e ficarem à disposição do técnico Roger Machado e do Internacional nessas partidas decisivas que o Inter tem. O Internacional tem 4 semanas de decisões. 4 semanas de decisões. 2 contra o Fluminense, primeira no Beira-Rio, a segunda no Rio de Janeiro. 2 contra o Flamengo, a primeira no Rio de Janeiro, a segunda no Beira-Rio. E quando eu entrevistei o Bisol, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, vice-presidente político, ele disse que o Inter trabalhava muito fortemente para anunciar os reforços antes dessas competições. Bom, trouxe o Benítez para a lateral direita, para ser o reserva do Aguirre, ou disputar posição com o Aguirre, mas é o reserva do Aguirre, a gente tem visto o que o Aguirre tem entregue. Trouxe o Richard, que é para a primeira função, mas faltou o principal jogador. Aquele jogador que pode fazer... Cara, ontem quem viu o Internacional e Vasco da Gama, vocês viram o Tietê em campo que joga? O Tietê faz aquele box-to-box, é um jogador fundamental no time do Vasco da Gama. Esse jogador o Inter não tem. O Inter tem o Bruno Henrique, ok, que não tem físico mais para fazer essa situação. É um jogador lento, é um jogador que acaba travando muito o jogo e a torcida já perdeu um pouco a paciência com o Bruno Henrique, né? E esse jogador que o Inter quer, que o Inter negocia, é o Alan Rodrigues. E a gente tem informação de que o Alan Rodrigues chegaria no sábado, ao final da tarde, ou domingo de manhã, e ele não chegou. Por quê? O Argentino Júnior não liberou esse jogador para viajar ainda, porque quer do Inter as garantias bancárias. Vamos lá. Um clube que tem fama de mal pagador. É a fama do Inter no mercado. Se não libera as garantias, não consegue as garantias bancárias, o jogador não vem. O Inter trata com otimismo a situação, que vai conseguir fechar esse jogador, que esse jogador será jogador do Internacional, mas até agora absolutamente nada. E está atrasado, já deveria estar aqui. É uma negociação que se arrasta há muitos dias, está tudo certo. É só o jogador vir, mas o Inter precisa apresentar as garantias bancárias. Ninguém entrega o seu produto, entre aspas, produto, sem as garantias necessárias. E o Argentino Júnior está dando duro nisso e está fazendo isso de uma forma que dificulte a negociação. O Inter tem que ir atrás dessas garantias. O Inter não tem dinheiro, não conseguiu as garantias, ou talvez consiga até o final desse vídeo, vocês já saibam que ele contratou, mas é muito demorado. E na entrevista do Bisol ele disse que queria os jogadores antes das Copas. Quando eu entrevistei também Roger Machado, trazendo mais uma entrevista que foi feita, Roger disse que precisa de 3 semanas com o jogador no grupo para entender a sua forma de jogo, seu esquema. Cara, se o Roger precisa de 3 semanas, se o jogador chegar hoje a Porto Alegre, que não vai chegar mais hoje, provavelmente não, ele está fora das oitavas das Copas. Talvez o segundo jogo contra o Flamengo. É lógico, o Inter nós já passou 45 dias das férias, quando começou com o Mundial de Clubes, foi as férias do Inter, 45 dias, a janela está aberta até setembro, ok, agosto, setembro, mas é muito demorado o processo no Inter para de contratações. É muito demorado. Ou o Inter acha que vai chegar num clube e dizer, me dá outro jogador tal.
eu vou te pagar. E todo mundo sabe que o Inter não paga. E não é porque a gestão é caloteira, nada a ver. É o Inter que não tem dinheiro realmente. Então o Inter precisa ser mais ágil, precisa agilizar e precisa fazer as coisas acontecer com rapidez, porque do jeito que está não dá. Do jeito que está, não dá. Tem outros clubes que não contrataram também, ok? Mas eu não falo de outros clubes. Eu não torço para outros clubes, eu torço para o Inter. Então a gente tem que falar especificamente do Internacional neste momento. Dito isso, o Internacional que tem a primeira partida da decisão diante do Fluminense, primeira partida, já na próxima quarta-feira, 21h30, no Gigante da Beira-Rio, iniciou os trabalhos hoje pela manhã. 10h30 da manhã, o grupo se reapresentou de forma fechada e vai ser fechado todos os treinamentos até o dia do jogo, para Roger trabalhar e montar o time. Não tem muito mistério o time do Inter. Não tem muito mistério. A gente sabe que tem Rocher, tem Aguirre, tem Vitão, Victor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, por mais que tu não goste, ele está no time titular do Inter, Carboneiro, Alan Patrick e Wesley, e na frente o Borré. Esse é o time do Inter que vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense que poupou os jogadores ontem. E vou te dizer, esse jogo de quarta-feira é o mais importante. Porque se o Inter tem que levar um resultado positivo para o Rio de Janeiro, e 1-0 não basta. 1-0 eu acho pouco. Até pode bastar, chegar lá e empatar, ok, mas eu acho pouco. Então o Inter tem que fazer desse jogo a sua decisão do ano. Passar para as quartas da Copa do Brasil. E aí, quem sabe, ir um pouco mais longe, das quartas para uma semi, da semi para uma final, por que não? Não é proibido. Assim como o jogo mais importante do Flamengo e Inter é no Rio de Janeiro. Porque se volta de lá cambaleando, aqui não reverte. Então, semanas decisivas, o Inter trabalhando para melhorar o seu futebol. Eu tenho aquela tese que eu disse até no vídeo de ontem, aquela teoria que o Internacional, os jogadores jogam os jogos que querem. Ontem, no primeiro tempo, foi ridículo. Foi muito abaixo da crítica. Roger até assumiu na coletiva que foi os piores 30 minutos desde que ele chegou no Beira-Rio. Estamos falando há um ano. O Inter tem que entrar ligado diante do Fluminense. Fluminense que joga de uma maneira que deixa o time vir, ele é um time que é mais reativo, o time do Renato do Fluminense, foi assim na Copa do Mundo, tá numa crise, que não venha se levantar da sua crise diante do Inter no Beira-Rio. Por favor. Eu acredito, acho que tu também acredita, né? Dito isso, valeu, gurizada. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos junto. E espero que todo mundo esteja bem com essas tempestades aí, com luz, com tudo e seguindo a vida. Grande abraço, tamo junto. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?